O intuito deste vídeo é resolver a questão 87 do capítulo 9 do livro Incorpera, edição número 7. O enunciado dessa questão é a seguinte: a chapa de vidro da janela de um edifício que tem 1,2 metros de altura por 0,8 metros de largura é protegida do ambiente externo por outra janela, com as mesmas altura e largura. O espaço de ar entre as duas janelas tem uma espessura de 0,06 metros, estando as janelas interna e externa a 20 graus e menos 10 graus Celsius, respectivamente. Qual é a taxa de perda de calor por convecção natural através da camada de ar localizado entre as janelas? Para começar a resolver os exercícios, normalmente eu gosto de dispor os dados fornecidos pela questão para que fiquem bem visíveis, para a gente conseguir buscar eles quando a gente estiver resolvendo o exercício, de forma fácil, né? Então aqui a temperatura interna, 20 graus Celsius, a temperatura externa, menos 10 graus Celsius. Aqui eu já fiz as conversões para o valor em Kelvin, ficou 293 Kelvin e 263 Kelvin, e também já calculei a variação de temperatura, que é 30 graus, que nada mais é que o 293 menos 263. Aqui também tem a altura da janela, a largura da janela e a espessura entre as duas janelas. Também gosto de apresentar as considerações iniciais que foram feitas para realizar esse exercício. Então a primeira consideração foi que as placas, ou os vidros, né, elas têm temperaturas uniformes. A troca de calor por radiação ela foi negligenciada nessa questão. E a aceleração gravitacional eu considerei com um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para começar a calcular e achar as propriedades do ar dessa questão, a gente precisa calcular a temperatura de filme, que nada mais é do que a média entre as duas temperaturas, a externa e a interna. Como vocês podem ver, a gente acha um valor de 278 Kelvin. Então, para achar as propriedades nessa temperatura, eu fui no apêndice A, na tabela A.4, na seção do ar. Porém, a tabela ela não apresenta as propriedades na temperatura encontrada. Ela só apresenta a 250 Kelvin e a 300 Kelvin, que são os valores mais próximos. Para achar, então, as propriedades na temperatura desejada, a gente precisa realizar uma interpolação. Como é que funciona a interpolação, então? Ela é dada por esta fórmula aqui, mas eu vou apresentar o exemplo para vocês usando as temperaturas e o número de Prandtl. Mas a metodologia segue igual para todos os outros parâmetros. Então, como é que funciona a interpolação? Essa aqui é a fórmula e ela é dada pelos seguintes valores. Eu pego a temperatura maior, 300 Kelvin, diminuo da temperatura desejada, que eu quero encontrar os valores das propriedades, que é 278 Kelvin, dividido pela temperatura maior, 300 Kelvin, menos a temperatura menor, 250 Kelvin. Isso é igual ao número de Prandtl da maior temperatura, menos o número de Prandtl que a gente deseja encontrar, dividido pelo número de Prandtl da maior temperatura, menos o número de Prandtl da menor temperatura. Assim, realizando todas as interpolações para todas as propriedades, foi encontrado os seguintes valores para cada propriedade. A temperatura de filme, que é 278 Kelvin, né? Para achar o número de Nusselt, então, a gente precisa calcular o número de Rayleigh. E o número de Rayleigh ele é dado por essa fórmula aqui. Essa fórmula ela é diferente no Segal, é uma fórmula diferente que é dada no Incorpera, mas enfim, essa é a fórmula de Rayleigh que o Incorpera nos passa. Após botar todos os dados que são necessários para fazer o cálculo dessa fórmula, a gente encontra o valor de 8,37 vezes 10 na 5. Com o número de Rayleigh calculado, então a gente consegue calcular o número de Nusselt. No livro Incorpera, na última seção, se eu não me engano, do capítulo 9, ele apresenta correlações para calcular o número de Nusselt de forma mais fácil, e essas correlações elas são entre duas placas planas. Então, para usar certas correlações, tu precisa atender a certos critérios. O critério que a gente atende com os nossos valores de Rayleigh, de Prandtl e a divisão de H, a altura, pela espessura, foi
essa correlação aqui. Para isso, a gente tinha que atender essas condições aqui. Então, a divisão entre a altura da janela, da placa plana, dividido pela espessura entre as duas placas, a gente encontra um valor de 20. A gente consegue ver que esse valor está dentro da condição, então essa condição está ok. O número de Prandtl ele é 0,71. A gente vê que o número de Prandtl não está dentro dessa condição. Porém, a gente vê que esse símbolo aqui é de menor ou próximo. Então, a gente pode considerar o valor de 0,71 muito próximo do número 1. Então, a gente pode considerar essa condição ok para poder usar a fórmula. O número de Rayleigh também se encaixa dentro dessa condição, então essa condição também está ok. E a gente, a partir de todas as condições estando positivas, a gente pode usar a correlação para achar o número de Nusselt. A correlação é dada por essa fórmula. E após a gente inserir os valores de Rayleigh, Prandtl e a diferença entre a altura e a espessura, a gente consegue achar o número de Nusselt de 5,2. Com o número de Nusselt calculado, é só usar aquela relação que a gente já conhece para achar o coeficiente convectivo, que é disposto por essa fórmula aqui. O Nusselt vezes o K dividido pelo L, né, que é a espessura. A gente plotando todos esses valores dentro dessa fórmula, a gente consegue achar o valor de 2,1 watts por metro quadrado Kelvin. Com o coeficiente convectivo calculado, então, é possível calcular a taxa de perda de calor por convecção, nessa fórmula aqui também, que já é conhecida por nós, que é o coeficiente convectivo vezes a área vezes a variação de temperatura. A área eu calculei aqui do lado, multiplicando a altura da placa pela largura, que são os valores de 1,2 vezes 0,8, encontrando o valor de 0,96. Plotando então esse valor de área, o valor de 2,1 do coeficiente convectivo e o valor de 30 Kelvin, ou 30 graus Celsius, que é a variação de temperatura, a gente consegue encontrar a taxa de perda de calor por convecção, que nos é dada, que é o valor de 61,2 watts. Para quem não gosta muito dessa forma de resolução através do Excel, eu também resolvi essa questão de forma manuscrita e escaneei ela, para que vocês possam, para quem não gosta do Excel, possa ver como é que eu resolvi essa questão. Eu vou enrolando a questão para baixo, o desenvolvimento dessa questão, para vocês poderem tirar as dúvidas que vocês têm. Espero então ter conseguido explicar de forma satisfatória para vocês a questão 9.87 e qualquer dúvida extra que você tenha sobre essa questão, eu fico à disposição no fórum da disciplina para resolver e sanar qualquer dúvida. Muito obrigado!